Essa é a Diarista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado. Descobri que meu irmão, que está desempregado, tem uma série de dívidas grandes no nome dos meus pais idosos. Tudo em segredo. Temo que se eu contar para os meus pais, eles morram de desgosto, mas também tenho receio de que essas dívidas possam comprometer seriamente nossa herança. Isso pode acontecer? Se sim, o que devo fazer? Maneiro que a preocupação aqui é a herança, né? Não é os pais. Dane-se os pais que estão com dívida no nome deles, vão ficar com o nome sujo, o importante é a herança. Bom, falando sério, sim, é um caso que pode comprometer a sua herança e do seu irmão, porque o que acontece, né? Se você tem dívida, essa dívida não passa para os seus filhos depois que você morre. Quem tem que arcar com as dívidas da pessoa falecida é o inventário. Então, se os seus pais tiverem bens e vierem a falecer com dívidas no nome deles, primeiro, os bens deles vão ser usados para pagar essas dívidas. E o que sobrar é que vai ser transmitido aos herdeiros, no caso, você e seu irmão, pelo que eu tô entendendo aqui. Então, o que o seu irmão tá fazendo, né, ao fazer dívidas em nome dos pais, é só jogar pra frente um problema. Porque uma hora, se os pais tiverem bens, esses bens dos pais, no limite, vão ser usados pra quitar essas dívidas que ele mesmo contraiu. Com isso, pode acabar sobrando pra você. Porque, né, isso diminui também a sua parte na herança. O que você pode fazer para ver, né, se o seu irmão toma tenência nessa vida? Quer dar a prova que eu fiz isso em nome de Deus? Pelo sangue de Jesus tem poder do Calvário, é mentira do Senhor. Você tem que imediatamente, se os seus pais não forem interditados, nesse caso, se eles forem, pode ser um curador que assine no nome deles, mas se eles não forem interditados, eles devem assinar uma procuração para que um advogado ingresse com uma ação de cobrança e explique toda essa situação ao judiciário. Mas assim, seus pais teriam que saber, né? Você não quer contar para os seus pais que o seu irmão fez dívidas em nome deles, mas acho difícil numa situação, se você quer tomar alguma atitude, que eles continuem sem saber disso. A advogada com quem eu conversei, né, sobre esse caso, falou uma coisa assim, triste, achei triste. Falou assim, infelizmente é bem comum esse tipo de conduta. Ou seja, a moral da história, a gente usa em camisinha. Só a camisinha, baby, lembra de mim. Em 2018, meu pai foi fiador da minha irmã para o aluguel de uma loja. Ela nunca pagou os aluguéis nem os impostos referentes à locação e devolveu o imóvel com uma dívida de R$500 mil, que agora recaiu sobre o meu pai. Ele vai vender uma casa de praia da família, um bem que poderia futuramente ser herdado por mim e pelos meus irmãos, para quitar esse débito. Eu entendo que a minha irmã deu um golpe e já recebeu a parte dela na herança, porque enquanto ela era locatária do imóvel, viveu uma vida de cinema, gastando em viagens e restaurantes caros o dinheiro que deveria ter sido usado para bancar o imóvel. Como ficamos agora, eu e os meus outros 3 irmãos? O valor que sobrar da venda da casa de praia pode ser futuramente repartido somente entre nós 4, já que a parte dela será usada para quitar a dívida? Essa pergunta me pegou muito, que ela, alugou o imóvel e depois falou... Exato, largou pra lá. Não quero mais saber de pagar o aluguel, essa coisa banal, pagar um aluguel. E ela foi viver a vida. Olá, pobres, trabalhadores. Segunda-feira hoje, né? Nem percebi. Vamos lá, né? Primeira coisa aqui, é importante a gente frisar que não existe herança de pessoa viva, né? A gente não discute, assim, herança quando o autor da futura herança ainda tá vivo, né? Então, não é que ela ficou com a parte dela na herança. Isso meio que não cabe nesse tipo de discussão. Nesse caso aqui, também não foi uma antecipação de herança, né? Uma antecipação de herança em vida. O que aconteceu, né? De acordo com os especialistas com quem eu conversei. Ela tinha uma dívida, que era essa dívida de R$500 mil por causa desse imóvel que ela alugou. O pai era fiador e ele agora vai vender um bem dele para quitar essa dívida dela. Então o que tá acontecendo? Ele tá pagando a dívida dela com terceiros, mas agora ela passou a ter uma dívida com o pai. E aí o que vai acontecer? Se ela não pagar essa dívida que ela tem com o pai, quando ele falecer, né, essa dívida ela é um direito que ele tem, é um crédito. O crédito é um direito e o direito é algo que é assemelhado a um bem, é um direito de receber. Esse crédito vai passar a integrar o espólio desse pai quando ele falecer. Então, os bens que ele ainda tiver na hora da morte, os recursos que ele tiver no banco, enfim, o que sobrar da venda da casa de praia, se esses recursos tiverem sido preservados em contas bancárias ou se ele tiver comprado outro bem, tudo isso vai passar a integrar
o espólio dele quando ele vier a falecer, inclusive esse crédito. E todos esses bens, inclusive esse crédito, vão ser repartidos entre os herdeiros, essa filha e todos os outros irmãos, inclusive o leitor que mandou a pergunta. E aí o que vai acontecer? Ela vai receber a parte dela na herança, só que ela tem uma dívida ainda com o espólio. Da mesma forma que o espólio tem esse crédito, quem é o devedor desse crédito? É ela. Então, ela pode ter o valor dessa dívida, o valor desse crédito do espólio abatido da parte dela da herança. E esse crédito vai ter sido repartido por todos os herdeiros. Então, os demais herdeiros, os demais irmãos, vão receber, na proporção deles, o pagamento por essa dívida que era do pai lá atrás, né, que ele tinha direito de receber dela. Em outras palavras, resumindo, nesse momento não vai acontecer nada, mas quando o seu pai vier a falecer, se ela não tiver quitado essa dívida com o seu pai, ela vai ter que quitar a dívida com o espólio. E ela pode ser obrigada a abater da parte dela da herança o valor dessa dívida. Então, os demais herdeiros vão ser compensados por isso de qualquer maneira. Qual é o problema aqui? É que assim, como é uma relação pai e filha, o pai pode decidir que, não, vou perdoar a dívida da minha filha, entendeu? Ele pode nunca declarar no imposto de renda que ele tinha esse crédito. Ela pode nunca declarar no imposto de renda que ela tinha essa dívida, né? Que ela estava devendo pro pai. E isso pode, com o tempo, ser esquecido e depois criar uma dificuldade de cobrança e acabar, na hora do inventário, quando o seu pai vier a falecer, tendo aí uma briga judicial entre irmãos que não vai ser nada bonita. Está declarado guerra! O mais recomendável nesse momento que vocês estão agora, que ele ainda está pensando em vender o imóvel para quitar a dívida dela e tudo mais, é, depois que a dívida dela for paga, ter um contrato aí de empréstimo, tudo documentado, todo mundo guardar essa documentação e tudo, de que ela vai ter essa dívida em relação ao pai. E eles também declararem isso no imposto de renda. Enfim, lembrando que assim, o fato de você ter uma dívida, um empréstimo contraído ou um crédito a receber, isso não muda nada quanto você paga de imposto de renda. Para isso aparecer nas declarações certinho, para quando chegar lá na frente, na hora do inventário, um dia esse dia vai chegar, eventualmente, não ter essa confusão, não ter essa briga entre os herdeiros. Então é legal vocês tentarem resolver isso agora, documentar tudo isso agora, para não acabar tendo um problema lá na frente. Sou casada em comunhão total de bens. Eu e meu marido temos um padrão de vida bem alto e agora eu descobri que ele tem uma amante e ainda por cima usou o nosso dinheiro para comprar um imóvel e um veículo no nome dela. Calma, filha, você só foi corno uma vez. Posso pedir a reintegração desses bens na hora do divórcio ou perdi totalmente? Maíra Card do futuro, é você? Eu não fui o primeiro, mas eu vou ser o último. Caraca, já rogando praga no casal ali concorrente. De certa forma, no seu caso, você pode sim pedir uma reintegração desses bens aí, como você colocou. O que acontece? Você diz que é casada em comunhão total de bens, ou seja, todo o patrimônio, tanto seu quanto do seu marido, tanto daqueles adquiridos quando vocês já eram casados, quanto aqueles adquiridos antes do casamento, ou seja, tudo que os dois têm, é dos dois, é considerado dos dois. Então, o que acontece? O dinheiro que ele usou para comprar esse imóvel e esse veículo no nome dessa amante, dessa terceira pessoa, era de vocês dois. Era dele, mas era seu também. Nesse caso, se considera que ele usou recursos que eram dos dois, do casal, né, do marido e da esposa, para dar presentes para uma terceira pessoa, no caso, essa amante. Esses presentes são considerados, perante a lei, uma doação. E segundo o artigo 550 do Código Civil, as doações feitas pelo cônjuge que cometeu adultério, ou seja, pela pessoa que traiu nessa relação, no caso, o seu marido, podem ser anuladas pelo outro cônjuge, ou seja, podem ser anuladas por você ou pelos seus herdeiros, num prazo de até 2 anos depois do divórcio. Quando você pedir o divórcio, você tem um prazo de 2 anos para você ou os seus herdeiros pedirem a anulação dessas doações, desses presentes, desses presentinhos que ele deu para amante dele. Então você pode sim recuperar essa grana perdida, que também é sua, segundo aí o regime de casamento em que vocês estão. Fui casado em separação total de bens por 20 anos, mas em 2021 me separei em cartório.
Na ocasião, eu fiquei com uma casa e ela com a outra. Mas em 2023, ela desenvolveu um câncer e está muito mal. Se ela morrer, tem o direito à casa que ficou com ela? O legal é que se a gente ganhasse R$1 por todas as vezes que o marido ou o ex-marido ficou torcendo pela morte da esposa e depois quis os bens e enviasse uma pergunta pra dinheirista, a gente teria R$2. O que não mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. É uma história verídica. Oh, não, né? A resposta. Vamos dar a resposta aqui curta e grossa pra sua pergunta. Não tem direito, a princípio, a casa que ficou com ela. Porque assim, beleza, separação total de bens, mesmo assim, se você tá casado ainda, você pode ser herdeiro, né, da pessoa, da outra pessoa, né, caso ela venha a falecer. Mas vocês não estão mais casados, né? O que poderia te dar direito a essa casa que ficou com ela como herança seria o casamento. Mas como vocês se separaram, o casamento não existe mais, essa união foi extinta, o seu direito de concorrer como herdeiro também foi extinto. Existe uma hipótese, sim, que você poderia participar aí dessa divisão dos bens dela depois que ela vier a falecer, que seria ela te colocar no testamento, né? Porque o testamento possibilita que você deixe para pessoas que não são seus herdeiros necessários, seus herdeiros obrigatórios, uma parte dos seus bens. Então assim, se ela decidisse que ela quer deixar essa casa para você em testamento, mesmo você não tendo mais nenhum parentesco com ela, não sendo mais casado com ela, enfim, você poderia ficar com a casa se ela deixasse em testamento. Mas se ela não fizer um testamento, e assim, não sei, né, se ela vai querer fazer um testamento e deixar a casa pra você. Se ela não fizer um testamento, aí você não teria esse direito. Estou muito doente e meu marido se recusa a cuidar de mim. Preciso pagar enfermeiras porque ele só quer saber de ficar vendo TV o dia todo. Posso deixá-lo sem direito à herança se eu morrer antes dele? Deserdação, né, deserdar as pessoas, deixar os seus descendentes sem herança, é até previsto na legislação brasileira. Mas o que é previsto é você deserdar os seus descendentes, por exemplo, os seus filhos, em algumas situações específicas, que em geral são situações bastante graves, e uma dessas situações é deixar em desamparo a pessoa em situação de alienação mental ou doença grave. Acontece que a deserdação de cônjuge ou companheiro, que é o seu caso aí, não é algo que esteja tratado na legislação brasileira. Então a tendência nesse caso é que você não consiga deserdar por ele ser seu cônjuge e não seu descendente, né? Seu filho, neto, enfim. Mas você tem alguns caminhos, algumas opções para reduzir o acesso dele à sua futura herança, caso você venha a falecer antes dele. Uma dessas possibilidades justamente é o divórcio. Assumindo que você seja casada no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão para casamentos e uniões estáveis no Brasil, no divórcio você teria que dividir com o seu marido apenas os chamados bens comuns do casal, que são aqueles bens adquiridos pelos dois ou por um dos dois na constância da união. Então tudo que vocês adquiriram de bens depois de casados, vocês teriam que dividir meio a meio só esses bens. Os bens particulares de cada um, ou seja, que vocês adquiriram antes da união, ou um bem, por exemplo, que um de vocês dois herdou de alguém, porque herança não comunica no caso de divórcio, ou uma doação que vocês tenham recebido de alguém, que também não comunica, esses bens particulares, eles não são partilhados no divórcio. E aí o que iria acontecer? Você faria a partilha de divórcio dos bens comuns com seu marido, mas você não precisaria dividir os bens particulares, e se você vier a falecer antes dele, ele não concorreria como herdeiro dos seus bens particulares. Um brinde, né, gente? Outra possibilidade, caso você não queira o divórcio ou caso esse arranjo não seja vantajoso para você, seria fazer um testamento para que a parte disponível do seu patrimônio seja direcionada a outras pessoas, outros herdeiros que você escolher, e não ao seu marido. Isso porque quando uma pessoa morre, metade dos bens dela é destinada aos chamados herdeiros obrigatórios. Por exemplo, o cônjuge, né? Então o seu marido seria um herdeiro obrigatório nesse caso. Mas a outra metade, quando você faz um testamento, você pode destinar a quem você quiser essa outra metade dos seus bens, porque a outra metade dos bens da pessoa falecida, ela é dividida, vamos dizer assim, livremente entre os herdeiros. Então, quando você faz um testamento, você pode pegar essa metade disponível dos seus bens e direcionar para quem você quiser. Você pode deixar, por exemplo, o seu marido de fora de concorrer como herdeiro
nessa metade, que é a metade disponível, não obrigatória dos seus bens. Então ele teria acesso a concorrer como herdeiro a uma parcela dos seus bens inferior ao que ele teria normalmente se não houvesse testamento. Então essa também é uma opção no seu caso. É o que o Lulu Santos fala, não desejamos mal a quase ninguém. Quase ninguém. Pra esse cara aí eu desejo mal. Eu quero ver você sofrer. Não me orgulho disso, mas fui amante de um homem muito bem de vida por mais de 15 anos. Ele me sustentava, comprou um apartamento para eu morar e pagava todas as minhas contas. Só que tudo estava no nome dele. Agora ele morreu e não temos filhos. Tenho direito a alguma coisa? Pelo que você está descrevendo aqui, não tem direito a nada. Eu vou explicar por quê, né? Se o que vocês tinham, e me parece ser o caso, era uma relação extraconjugal, ou seja, você era realmente amante, enfim, sabia que ele era casado, vocês tinham uma relação às escondidas, mesmo que por vários anos, então você não tem direito a nada, porque amantes, né? Amante não tem lar. Amantes não têm direitos sucessórios, né? Então, você não pode concorrer como herdeira aos bens dele. Se vocês tivessem filhos juntos, mesmo sendo uma relação extraconjugal, os seus filhos teriam direito à herança. Eles poderiam concorrer como herdeiros, seriam, inclusive, herdeiros necessários, mas não é o caso também. Então, a princípio, não. Você não tem direito. A situação poderia ser considerada um pouco diferente se o relacionamento de vocês pudesse ser considerado uma família paralela, no caso que seriam aplicadas as regras da união estável, inclusive para herança. Nesse caso, você teria direitos sucessórios, né? E os eventuais filhos que você tivesse com ele também teriam. Mas para ser caracterizado como uma família paralela, precisaria que o relacionamento de vocês tivesse, de fato, as características de uma união estável, que são ser um relacionamento público, contínuo, duradouro e com o objetivo de constituir família. Mas tem como ter amante pública? Então, são exceções, na verdade, mas assim, a justiça reconhece, porque assim, a realidade se sobrepõe às regras. Por exemplo, você não pode ser polígamo no Brasil, né? Você não pode ter mais de uma esposa, se casar com mais de uma pessoa. Mas existem pessoas, né, já acontece, de manter mais de uma família e uma não saber da outra. Porque assim, o homem não pode se casar, mas ele inventa lá alguma outra desculpa pra não se casar com você. Você tem uma união estável com ele, sempre que ele tá com você, vocês ficam juntos no mesmo imóvel, todo mundo sabe que vocês são um casal, vocês até têm filhos juntos, mas em outra cidade ele tem uma esposa com quem ele é casado de fato no papel. Isso acontece, isso pode acontecer, já aconteceu. E aí nesse caso, a justiça entende que, por mais que assim, não considera uma poligamia, porque só tem um casamento, né? Mas considera essa família paralela como uma união estável e segue as regras da união estável, porque no caso, muitas vezes, essas pessoas não tinham nem como saber que o cara já tinha uma esposa e filhos em outro lugar, por exemplo. Então, pra essa família não ficar desamparada, sem direito algum, a justiça reconhece essa figura aí da família paralela. Só que, no caso, assim, não parece ser a situação que essa pessoa tá descrevendo. Ela sabia que era amante, enfim, me parece que era um relacionamento escondido, uma coisa realmente secreta. Amante, né? Então, nesse caso aí não tem direito à herança. Toca Marília Mendonça ainda. Amante não tem lar, amante nunca vai casar. Sou casada em comunhão parcial de bens e tenho um apartamento comprado antes dessa união. Meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento. Caso ele venha a falecer, os filhos dele têm direito a herdar parte do meu apartamento? Bem, não, né? Como você falou que é casada no regime de comunhão parcial de bens, nesse regime de bens, os bens adquiridos antes do casamento são bens particulares de cada cônjuge. Então, se você adquiriu esse apartamento antes de se casar com seu atual marido, esse apartamento é um bem particular seu. Sendo um bem particular, ele não seria partilhado nem com seu marido, num caso de um eventual divórcio, né? E nem com os filhos dele, caso o seu marido venha a falecer. Se o seu marido vier a falecer antes de você, então só vão entrar na partilha de herança dele os bens particulares dele, os bens que ele adquiriu antes do casamento, e a metade dos bens comuns que ele adquiriu com você, ou seja, a metade
dos bens já adquiridos na constância da união com você, que é a chamada meação. Mas o seu apartamento não entraria nessa partilha caso ele venha a falecer antes de você. Agora, se você falecer antes do seu marido, a situação é diferente. Por quê? Porque nesse caso, ele pode ser considerado herdeiro seu. Então, ele teria direito, pelo menos, a uma parte desse apartamento, né? Se você tiver outros herdeiros, a uma parte. Se você não tiver outros herdeiros, ele herdaria o apartamento. E quando ele vier a falecer no futuro, aí os filhos dele partilhariam a parte dele nesse apartamento seu. Então, nessa circunstância, os filhos dele, os seus enteados, né, os filhos dele do primeiro casamento, poderiam ficar com uma parte desse seu apartamento. A advogada com quem eu conversei para elaborar essa resposta, ela disse que em situações como essa, né, em casamentos em que você tem filhos de uniões anteriores, o mais indicado aí para os envolvidos é deixar um testamento para deixar bem claro para quem vai o que é comunicável, o que não é, o que é partilhável, o que não é, para evitar justamente essas inseguranças. Fui casada por anos e larguei um bom emprego em um banco para abrir um negócio com meu marido, que até foi bem sucedido por um tempo. Mas eventualmente meu marido me traiu e me infernizou tanto durante o processo de divórcio que eu aceitei abrir mão de tudo, achando que ao menos ele pagaria uma boa pensão aos nossos filhos. Acontece que ele morreu poucos dias após o divórcio. E agora, como ficamos? Ele tinha outros filhos de outro casamento. Vamos ter que dividir tudo com eles? Cara, que sucessão de tragédias, né? Vamos ter que dividir tudo com eles? Sim. Respira fundo que a notícia não é boa. Pelo que diz a sua pergunta, né, quando o seu ex-marido faleceu, o processo de divórcio e a partilha já tinham sido concluídos, né? Então, nesse caso, ele já estava formalmente divorciado, o que quer dizer que você mesma não poderia concorrer como herdeira, mas os seus filhos, sim, eles são herdeiros obrigatórios, herdeiros necessários do seu ex, que é o pai deles, só que no caso, eles vão ser herdeiros junto com os filhos do outro casamento. Todos esses filhos vão ter que dividir aí esse patrimônio. E nesse bolo, né, que vai ser partilhado, também vão entrar os bens que eram de vocês dois, que eram comuns de vocês quando vocês estavam casados e que você acabou abrindo mão na hora do divórcio. Enfim, não consigo imaginar as razões aí que levaram você a fazer isso. Deve realmente ter sido um processo difícil, mas nesse caso, os bens que eram comuns de vocês dois, que ficaram só com ele, agora vão ser partilhados pelos seus filhos e pelos filhos dele de outro casamento também. Então, sim, os seus filhos vão ter que dividir com os meus irmãos esse patrimônio, sim. Pergunta de uma leitora. Durante o meu divórcio, meu pai deu o dinheiro que eu precisava para comprar a minha parte no apartamento em que eu vivia com o meu filho, como um presente para nós. Ele fez a transferência diretamente para o meu ex-marido. Mas agora meu pai faleceu e meu irmão alega ter direito a uma parte do valor. A quantia não representava nem metade do patrimônio do meu pai e a maior parte dos recursos veio de uma previdência privada que não tem meu irmão como beneficiário. Aliás, o dinheiro do plano era para pagar a regularização do lote da casa do meu pai e assim será feito. Meu irmão está correto? Ele realmente tem direito a uma parte desses recursos? Identificamos o filho preferido aí. Você tá colhendo o que você plantou, eu plantei porra nenhuma! Mais um episódio de brigas por herança em família. Se eu tivesse herança, eu também ia querer brigar por ela. A minha questão é que eu nasci pobre. Bom, vamos lá, né? O seu irmão tá correto? Ele pode ter direito? Sim, ele tá correto no raciocínio dele. Quando a gente tem uma herança, a gente tem metade dos bens de uma pessoa falecida é a chamada legítima, que é aquela parte que obrigatoriamente deve ir para os tais dos herdeiros necessários. Aqueles que são herdeiros obrigatórios, que é o caso dos filhos, né? Vamos supor aí, eu não sei se é o seu caso, mas que você e o seu irmão sejam os únicos herdeiros necessários do seu pai. Então, pelo menos metade dos bens do seu pai precisa ser dividido igualmente entre vocês dois. A outra metade, o seu pai poderia
ter disposto dela livremente, né? Então, assim, se ele tivesse nomeado em testamento alguma outra pessoa que não fosse herdeira necessária para ficar com uma parte de um valor que fosse menos da metade dos bens dele, ele poderia ter feito isso, né? Que seria a parte disponível, essa parte que não é a legítima. Então, do ponto de vista da legítima, você e o seu irmão precisam necessariamente receber a mesma coisa. O seu pai já te antecipou em vida uma parte desse valor ao pagar aí parte do seu apartamento. Pelo visto, foi uma doação, não foi um empréstimo, você não pagou ele de volta e nem ficou de pagar ele de volta, né? Essa parte já poderia sim ser considerada, né, num questionamento aí nesse processo de inventário, de divisão dessa herança, uma parte da sua parte na legítima. Então, da metade dos bens do seu pai, metade iria para você, outra metade para o seu irmão, uma parte da sua metade, pelo menos, já te foi antecipada. Se foi mais do que a sua metade, você teria que compensar o seu irmão pela parte que ele ficou com menos. Ah, mas e a parte disponível? Bom, a parte disponível, se o seu pai não deixou para mais ninguém, né, também vai acabar sendo dividida irmãmente entre você e o seu irmão. A questão é, na hora de partilhar esses bens, como o seu pai já te passou uma parte em vida ao pagar parte do seu apartamento, você vai acabar ficando com menos do que o seu irmão ali na hora da partilha da herança. O seu irmão precisa necessariamente ficar com mais do que você. O seu pai, ele poderia até ter evitado isso se, quando ele era vivo, ele tivesse feito uma tal de dispensa de colação, né? Que aí a pessoa ela tem que fazer em vida. E aí ele teria que ter especificado que o valor que ele pagou para o seu ex saiu da parte disponível e não da parte da legítima. Mas seja como for, como vocês provavelmente vão dividir tudo irmãmente, o seu irmão vai poder sim ali na hora da partilha reclamar um quinhão maior para ele, né? E aí até a advogada que eu conversei para elaborar essa resposta, ela explicou que essa compensação é feita por um procedimento chamado de colação, que é uma indicação por parte dos herdeiros de quais bens e valores eles receberam ainda em vida da pessoa falecida para possibilitar aí essa equalização após a morte do autor da herança, né, para que nenhum herdeiro necessário saia prejudicado. Dinheirista, você quer trocar este saco de batatas por uma televisão da Samsung 43 polegadas? Não! Uma pessoa da minha família faleceu em 2021 e o inventário foi concluído no mesmo ano, com apenas um herdeiro. Na declaração final de espólio entregue no ano passado, houve imposto de renda a restituir. Porém, a restituição até agora não foi creditada ao herdeiro, possivelmente porque o CPF referente à conta corrente informada não correspondia ao CPF do falecido. Qual o procedimento para que a Receita libere a restituição para este herdeiro? A primeira coisa que você precisa fazer nesse caso aqui é entrar dentro do ECAC, que é o sistema virtual lá da Receita Federal, naquela parte Meu Imposto de Renda, e checar se a restituição já foi paga. Você vai entrar com o acesso aí usado para fazer essa declaração final de espólio, né? Então, provavelmente com o acesso da pessoa falecida. E aí você vai olhar lá se a restituição já foi de fato creditada. Se ela já foi paga, então é possível que ela tenha sido disponibilizada no Banco do Brasil, porque quando a Receita não consegue localizar por causa de alguma inconsistência, algum erro na informação ali da conta corrente, alguma coisa assim, ela não consegue localizar o contribuinte que deve receber a restituição, então ela deixa a restituição disponível na rede bancária do Banco do Brasil e você pode resgatar pelo próprio Banco do Brasil. Essa checagem, né, e essa solicitação pode ser feita ou pelo site do BB ou então pela central ali de atendimento ao cliente do banco. Eles têm esses serviços específicos de imposto de renda para atender o público geral que tem esse problema. Agora, se constar lá que a restituição ainda não foi paga, então ela deve ainda estar na fila para ser paga, você deve aguardar. Agora, se passou o prazo de 1 ano desde que a restituição foi disponibilizada, né, nessa rede do Banco do Brasil e ninguém foi lá sacar, ela deixa de ficar disponível lá e aí o contribuinte precisa solicitar o pagamento dessa restituição pelo próprio portal ECAC, né? Então, assim, se já passou 1 ano desde que a restituição foi paga, você deve entrar lá no ECAC, no Serviço Meu Imposto de Renda, e ali tem um item chamado Solicitar Restituição Não Resgatada
dilatada na rede bancária. E ali você consegue fazer essa solicitação. Recebi uma casa de herança, sou a única herdeira, e deixei minha filha morando no imóvel com o marido dela. Agora, ele quer que eu passe a casa para o nome dos dois, alegando que se sente mais confortável assim para fazer as reformas necessárias. Para proteger a minha filha numa futura separação, não seria melhor passar a casa para o nome dela? Bom, mas nesse caso eu acho que ele também se sentiria mais confortável em ter o número do seu cartão de crédito. E a Com senha. os 3 dígitos atrás. Exato, a senha, a data de validade. O seu CPF, se é uma questão de conforto para ele, talvez você devesse passar esses dados juntos. Por que já não abre a conta conjunta com ele? Exato. Procuração. Exato. Pede, se estiver recebendo aposentadoria, pede pra transferir tudo pra conta dele. Em nome do conforto, já estaria resolvido o conforto. Então, assim, achei um pouco demais, mas eu entendi qual é a insegurança dele. Que preguiçoso o quê? Vai plantar batata? Eu, hein, mulher mal educada? Pô, a pessoa vê o autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não, trabalho agora, trabalho na minha hora. Na hora que eu quero, eu, hein? Porque o bem não é dele, ele vai entrar com o dinheiro pra reformar. Se ele se separa da filha, aí ele perde o dinheiro da reforma? Eu entendi que esse é o desconforto dele e nesse caso ele tá correto em ter esse desconforto. Então vamos lá, o que pode ser feito e o que é melhor ser feito nessa situação, né? Eu até consultei um advogado aqui pra elaborar essa resposta. Primeira coisa, realmente, doar pros dois não faz sentido, tá? Porque se o que você quer é preservar esse patrimônio dentro da família, e foi isso que eu entendi, né? E proteger a sua filha, então o importante é que essa casa realmente fique dentro da família e que ele não se torne coproprietário dessa casa, né? Então, assim, a doação para os dois poderia ter realmente consequências, assim, indesejadas, no caso de falecimento, né, ou de separação, em situações assim que envolvem morte e separação, o seu genro poderia ficar com uma parte da casa caso você doasse para os dois. E eu entendi que não é isso que você quer, então realmente doar para os dois aqui não faz sentido. Mas se você quer realmente doar esse imóvel, o ideal é que você doe apenas no nome da sua filha realmente. E aí o advogado com quem eu conversei deu algumas dicas. Ele falou assim que seria importante que a escritura de doação contivesse cláusulas de, atenção pro trava-língua, inalienabilidade. Foi bem essa, né? tá? Ó, de primeira, hein? Que é que o bem não pode ser alienado, né? Então... Ele tem que ler notícias todos os dias no jornal. Cláusulas de inalienabilidade por um determinado período ou sob algumas condições e de incomunicabilidade, que impede que o marido, né, que esse rapaz, possa ter participação nesse imóvel, ainda que o casal mude o regime de bens para comunhão universal. E também cláusula de impenhorabilidade. Então, essas cláusulas impediriam aí que alguma transação, como uma venda desse imóvel, né, ou então uma mudança de regime de bens, que em alguma circunstância dessas ele pudesse acabar participando, né, como proprietário desse imóvel. Além disso, também é importante ter nessa escritura de doação uma cláusula de reversão, que garante que o imóvel retorne para você caso a sua filha venha a falecer antes de você, em vez de ser partilhado entre os herdeiros necessários dela, entre os quais pode constar o seu genro. Então, nesse caso, se ela vier a falecer antes de você, o imóvel volta para você. Agora, voltando à questão do genro, né? Se ele se sente inseguro em fazer a reforma de um imóvel que não é dele, né? Porque ele poderia acabar perdendo esse dinheiro em caso de separação, enfim. O que vocês podem fazer? O casal pode pactuar por meio de um documento que o dinheiro investido na reforma pertence metade a ele. Aqui eu tô assumindo que eles têm um regime de comunhão parcial de bens no casamento dele. Então, na comunhão parcial de bens, essa reforma, independentemente, né, de quanto dinheiro cada um puser na reforma, ou se só ele vai bancar a reforma, então metade do valor da reforma é de cada um, porque é uma reforma feita na constância da união, né? Então, se eles tiverem uma comunhão parcial de bens, eles podem pactuar que pelo menos metade desse dinheiro
é dele. Então, caso eles venham a se divorciar no futuro, metade do valor vai ter que ser ressarcida a ele. Não é que ele vai levar metade da cozinha planejada, tá? Algumas reformas podem ter um alto valor e realmente as pessoas ficam inseguras de perder essa grana porque estão reformando, estão botando essa grana num apartamento, numa casa que não é delas. Caso eles se divorciem, aí o correto, havendo esse documento, seria a sua filha, que vai ficar na casa que foi totalmente reformada, pagar a metade do valor dessa reforma para ele a título de compensação, né? Seria ali a parte da partilha dos bens comuns do casal. Outra dica do especialista com quem eu conversei é, caso você não faça a doação do imóvel para sua filha, é importante registrar essa autorização de moradia do casal por meio de um contrato de comodato. Isso aqui foi uma nova que eu aprendi, porque, pelo que eu entendi aqui da pergunta, você não tá cobrando aluguel da sua filha e do marido dela, né? Se tiver, aí seria bom, inclusive, ter um contrato de aluguel. Mas como é uma moradia a título gratuito, ou seja, eles estão morando lá e não estão te pagando nada, seria legal ter um contrato de comodato. E por que isso? Por que isso, Beatriz? Não sei. Se tiver esse contrato, evita que em algum momento no futuro, por força de alguma circunstância que venha a surgir, o casal acabe pleiteando uso capião desse imóvel. Então, quem deixa aí um parente morando no seu próprio imóvel, é legal ter um contratinho de comodato para evitar essas situações chatas nos almoços de família do futuro.